Toda a multidão se colocava de pé, em reverência à palavra, em reverência a essa palavra santa. Vamos abrir no Salmo 37. Salmo 37, a partir do versículo 1, nós vamos ler alguns poucos versículos, os primeiros 5 versículos, fazer uma breve meditação. A voz hoje não está ajudando muito, não. Todos acharam? Salmo 37? Amém? Salmo de Davi. Mismor li David. Né? Salmo de Davi. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Confia no Senhor, faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Vamos orar? Pai querido, Pai santo, nós te bendizemos, Senhor, por tua bondade, por tua misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, pelo fato do Senhor permitir nós estarmos aqui, Senhor, reunidos, Senhor, em família. Pai, nós queremos parar neste momento, Senhor, somente para te ouvir. Então, Senhor, nós não queremos, Senhor, simplesmente ouvir o homem, nós queremos ouvir o Senhor. Queremos, Senhor, a mensagem que vem, Senhor, do teu Espírito, por meio da tua palavra. Então, Pai, fala conosco, Senhor. Nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos assentar? Fiquem à vontade. Irmãos, nós fizemos aqui a leitura, uma breve leitura, né, do Salmo 37, um salmo que é composto aqui de 40 versículos. E é um salmo extremamente citado e conhecido de muitos. É um salmo escrito pelo rei Davi, o qual exorta a confiança no Senhor e exorta também a não ter o ímpio como um parâmetro de felicidade e de prosperidade, porque o caminho dos ímpios, o Senhor rechaça o caminho dos ímpios, né? Eles são levados a maus desígnios, mas aquele que confia no Senhor, o Senhor tem algo separado para ele. Nesses primeiros 5 versículos que nós lemos, o salmista Davi, na sua experiência de vida, a primeira coisa que ele diz é: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Isso é interessante, irmãos, porque Davi está escrevendo como homem e está escrevendo a homens. É claro que essa palavra ela é plenamente inspirada por Deus, porque é a palavra de Deus. Mas está se dirigindo a homens e a homens falhos. E é como se o Espírito de Deus, através do rei e profeta Davi, dissesse para os seus: não tenhas inveja, não se indigne por causa dos malfeitores. Não fique olhando a prosperidade dos ímpios. Não tenha a vida do homem ímpio, da mulher ímpia. Quando eu falo homem, estou me referindo ao gênero humano, não gênero masculino e feminino, mas a humanidade em si. Né? Então não tenha a prosperidade dos ímpios, dos malfeitores, como um parâmetro. Porque, irmãos, se nós formos olhar, usar os nossos olhos naturais e ver a realidade, nós vamos ver que, aparentemente, os ímpios estão indo de bem a melhor. Enquanto os santos, os justos, estão padecendo e sofrendo cada vez mais humilhações, privações, dificuldades. E isso de certa forma, à primeira vista, parece ser a realidade. É interessante que o salmista Asaf, no Salmo 73, Asaf fez parte da liderança do louvor na época do rei Davi. Asaf foi um dos homens que Davi instituiu sobre o louvor no templo. Asaf, Gedutum e tem mais outro aí que eu esqueci o nome.
né? Foram 3 que Davi instituiu. Asaf diz que quando ele estava passando, né, e ele estava olhando a prosperidade dos ímpios, ele diz que os pés dele quase se desviaram. E Asaf era um homem de Deus, irmãos. Asaf era um homem de Deus. Asaf era ministro de música na casa do Senhor. Mas ele diz que quando ele olhou para a prosperidade dos ímpios, quase que os pés dele se desviam. E ele começa a falar, porque parece que eles não passam necessidade, os seus filhos são os mais bonitos, os mais fortes, os mais belos, os mais gordos, os mais viçosos, né? O seu gado procria, e aparentemente não tem nada de mal, nenhum mal parece que acomete aquele que não teme a Deus. E quando eu olho para o povo de Deus, eu vejo justamente o contrário. Eu vejo um povo que está ali na prova, que está na provação, que está no deserto, que está sendo oprimido, que passa por dificuldades. Então, Asaf, enquanto homem, ele olhou para isso, né? Usou a sua visão para olhar para aquilo ao qual não deveria, mas é homem, a gente entende. E quando ele olha, ele vê o lado dos ímpios, e à primeira vista, né, talvez ele tenha pensado, acho que não vale a pena servir a Deus, porque eu estou vendo que o ímpio está prosperando, eu estou vendo que os ímpios, né, eles prosperam, eles não ficam doentes, parece, olha bem o que estou dizendo, parece que nada de mal acontece. No Salmo 73, no versículo 12, Asaf diz, eis que são estes os ímpios, e sempre tranquilos aumentam suas riquezas. Asaf dizendo, eis que estes são os ímpios, e sempre tranquilos aumentam as suas riquezas. Então veja você que a conclusão, eu posso dizer que é uma conclusão carnal, porque é uma sabedoria terrena, carnal, e por que não dizer também diabólica, de certa forma, porque tem uma influência maligna por trás disso, né? A conclusão de Asaf é que os ímpios estão sempre tranquilos. Irmãos, quem de nós aqui nunca pensou em algum momento da vida cristã dessa forma? Poxa, eu olho para aquele filho das trevas e o cidadão está sempre bem. Está sempre de boa. O cara não fica doente, não passa necessidade, ganha melhor do que eu, né? E às vezes fica aquela voz, né, que nos desenhos da Disney, para quem era criança no meu tempo, ali no Mickey, né, no desenho do Pluto, eu lembro muito, que era um anjinho e um capetinha ficava do lado, né? Parece que a voz do capetinha suplanta do anjinho, o anjinho desaparece, e aquela voz do capetinha começa a falar, é verdade, é isso mesmo, e tal, né? Então cada um de nós também passamos por esse tipo de crise. Não deixa de ser, irmãos, uma crise na fé, né? Uma crise particular. Ter crise não é o problema. De certa forma é até saudável, porque a crise ela vai revelar algo que estava escondido dentro de você e você não sabia. Então, quando você tem aquela crise na fé, aquele problema que estava subjacente, que estava escondido, ele se manifesta. Então, ter crise na fé não é problema. O problema é permanecer na crise. É diferente. É que nem o cair. O homem pode cair. O problema não é o cair. O problema é permanecer caído. É diferente, né? Então, ter crise na fé faz parte. Até porque nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. E para ter essa experiência, esse contato vívido com o Senhor, é preciso passar pelas dificuldades, para saber que só o Senhor é Deus, né?
para saber que Ele é o Deus que verdadeiramente abre o mar vermelho. É preciso para saber que Ele é o Deus que envia o maná no deserto, para saber que Ele é o Deus que envia codornizes no deserto, que Ele é o Deus que faz brotar água da rocha. Então, essas dificuldades são necessárias, elas nos sobrevivem, porque neste momento, elas nos levam para um ponto de decisão. Então, o problema não é a crise. O problema é ter a resposta de Deus e continuar na crise. Aí já não tem mais o que fazer. Então, Asaf, ainda aqui no seu devaneio, na sua loucura, no seu devaneio, ele chega a dizer o seguinte no versículo 13. Eu saí do 37, estou no 73. É só inverter os números. 37, inverte, vira 7,3. Asaf, no versículo 13, diz: com efeito, inutilmente conservei puro o coração. Irmãos, ele está abrindo o coração dele aqui. Ele está confessando os seus pensamentos. E ele está dizendo: com efeito, inutilmente conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. É como se ele estivesse dizendo: em vão eu tenho servido a Deus. Asaf está dizendo isso. É inútil servir a Deus. É inútil ser santo. É inútil ser puro. É inútil me guardar na inocência. Esse é o pensamento dele, irmãos, e nas situações do dia a dia, no trabalho, na rua, entre os amigos, entre os colegas, nas nossas vivências diárias, nas mais diversas esferas, da sociedade onde nós estamos inseridos, seja no trabalho, seja na escola, seja na família. Chega momentos em que a gente olha para aquele que anda errado e olha para si e diz: olha, eu estou servindo a Deus inutilmente, porque eu estou vendo que Deus não está fazendo nada. Você olha para o seu colega de trabalho e você vê que aqueles que são promovidos são aqueles que mais fazem coisas erradas com os seus clientes. E parece que ninguém está vendo, todo mundo faz vista grossa. Mas, irmãos, ainda que o homem não esteja vendo, existe um que vê todas as coisas. Asaf continua dizendo aqui: pois de contínuo sou afligido a cada manhã, castigado. Isso está acontecendo na sua vida? Você está sendo afligido, afligida, cada dia, cada manhã, sendo castigado. E Asaf fala: se eu pensar em falar tais palavras, já aí teria traído a geração dos seus filhos. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a tarefa para mim. Então ele chegou um momento que certamente ele botou na balança: não, eu sei que Deus é bom, eu sei que Deus é justo, mas eu não estou entendendo o que é que está acontecendo. Então ele diz: em refletir nisso é uma tarefa pesada demais para mim, porque de certa forma você entra em conflito, a sua alma ela entra em conflito. Eu estou vendo o ímpio crescer, prosperar, aquele que blasfema de Deus, aquele que faz, que quebranta a lei de Deus, que não tem um temor do Senhor, está crescendo. E eu que sirvo a Deus, que conservo puro o meu coração, que lavo as minhas mãos na inocência, que guardo os seus decretos, a sua palavra, sou afligido todos os dias. E aí vem aquele pensamento: Deus é injusto. Vem ou não vem? Às vezes vem, irmãos. Mas, Asaf disse que só tentar refletir para compreender isso era uma tarefa muito pesada para ele. Por quê? Porque quando ele olhava para os ímpios, ele olhava para ele. Mas quando ele começou a olhar para os ímpios e olhou para Deus, aí ele lembrou que Deus é santo. Aí ele lembrou que Deus é justo.
Aí ele lembrou que Deus é puro. Quando ele deixou de olhar para si como referência e começou a olhar para o alto, começou a olhar para o Senhor, para Adonai, né? Para o Senhor, aí ele teve como fazer o comparativo, aí ele teve o discernimento. Irmãos, às vezes os problemas das nossas crises internas são até, entre aspas, legítimas. Mas o problema de nós permanecermos em crise é porque nós estamos usando a nossa vida como parâmetro. E nós devemos usar o caráter, a personalidade do nosso Deus, a natureza dele como verdadeiro parâmetro. Porque por mais que você sofra, por mais que você seja injustiçado, afligido, quando você olha para Deus e lembra que ele é fiel, lembra que ele é santo, lembra que ele é justo, que o culpado ele não tem por inocente, aí você descansa nele. Está dando para entender, irmãos? Aí você descansa nele. Asaf diz aqui no versículo 17, é um divisor de águas. Né? Ele vem se lamentando, vem falando dos ímpios e tal, desde o versículo ele vem lá e tal, né? Fala da soberba dos ímpios, e que dos olhos deles saltam gordura, do coração brotam-lhes fantasias, e os céus e tal, ele vai falando um monte de coisa. Chega a dizer que era inútil servir a Deus, né? Parafraseando, foi isso que ele disse. Mas quando chega no versículo 17, ele diz algo interessante. Até que tem um ponto de inflexão aí. Houve um ponto de mudança. Até eu pensava desta maneira, eu enxergava as coisas desta maneira, até que. Esse até que é o divisor de águas na vida de Asaf. Até que. E Asaf diz, até que entrei no santuário de Deus. Ô irmãos, você sabe por que Asaf estava pensando desta forma? Olhando para a prosperidade e para o crescimento, para a saúde, para o vigor dos ímpios? Porque ele estava fora do santuário. Porque ele estava fora da presença de Deus. Porque ele diz que quando ele entra no santuário, aí nós podemos entender, não só literalmente Asaf tinha acesso, mas de maneira figurada e espiritualmente, ele entra na presença de Deus. Aí ele diz aqui, até que entrei no santuário de Deus e atinei, eu entendi, né? Atinei com o fim deles, ou seja, entendi o fim deles. Então, quando nós entramos, irmãos, saímos do nosso problema, dessa zona problemática, desse charco de lodo, ao qual Davi fala lá no Salmo 40. E quando nós saímos desse charco de lodo e entramos na presença de Deus, aí o discernimento, o entendimento vem. Asaf fala, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E aí Asaf agora começa a fazer uma defesa e a descrever a justiça de Deus. E diz assim, tu certamente, tu quem? Deus, Adonai, né? Tu certamente os pões quem? Quem são esses que Adonai põe? Os ímpios. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Irmãos, quantos homens poderosos já se levantaram sobre a face da terra? Quantos ditadores, quantas pessoas, quantos homens que fizeram nomes para si, mas que passarem hoje já não existem mais, pelo menos aqui nessa existência, se existam lá, em outra dimensão, no Sheol, né? Na habitação dos mortos. Quantos homens foram tão poderosos na sua existência terrena, mas quando caíram não houve quem levantasse?
O que dizer do registro que está lá em Atos dos Apóstolos, do rei Herodes? Quando estava toda aquela comitiva reunida diante dele, e Herodes começa a discursar, e ali os bajuladores de plantão, cuidado com os bajuladores, e ali os bajuladores de plantão, para poder ganhar moral com Herodes, começaram a dizer: voz de Deus e não de homem. E aí Herodes toma aquela glória para si, e na mesma hora o anjo do Senhor fere, e ele é comido de bichos. Ele estava o quê? Estava em uma posição de honra? Estava. Mas estava em um lugar escorregadio. Caiu. Deixou de existir. O que dizer, irmãos, dos ditadores como Hitler, como Nero? E quando nós olhamos para o passado, para os homens de Deus que tanto sofreram, por exemplo, como o apóstolo Paulo, hoje, se uma criança nasce, dificilmente, pode ter algum doido aí, né? Mas dificilmente um pai ou uma mãe vai colocar o nome de seu filho Nero ou Hitler. Sim ou não? Mas é muito possível colocar o nome de Paulo em homenagem ao apóstolo. Sim ou não? Mateus. Não foram ricos, não foram prósperos segundo este mundo, mas foram cheios da graça de Deus. Foram fiéis ao Senhor. Hoje o nome Hitler e Nero nós colocamos nos cachorros, né? Você tem lá um Bulldog, você tem um Doberman, você tem lá um Rottweiler, para dizer que ele é brabo, ó, é Nero, o nome dele é Nero, ó, o nome dele é Hitler. A pessoa não chega nem perto, só pelo nome, não precisa nem o cachorro latir, só o nome já bota medo. São nomes que você coloca agora em cachorros. Mas aqueles que verdadeiramente permaneceram foram aqueles que guardaram a palavra de Deus. Então Asaf, ele chega a essa conclusão, que certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, irmãos. Como ficam de súbitos assolados, totalmente aniquilados de terror. Ele está falando daquele ímpio que ele dizia que era tão próspero, ele agora entendeu. Ele agora entendeu. Como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargurou, é interessante, a Bíblia, ela verdadeiramente, irmãos, é a palavra de Deus. Uma das razões pela qual nós defendemos a inspiração divina, né, da palavra de Deus, da Bíblia, Theopneustos, né, inspirada por Deus, como Paulo fala lá na sua carta a Timóteo, né, plenamente inspirada, é porque a Bíblia, ela não esconde o erro dos seus personagens. Ela não passa a mão na cabeça de ninguém. Davi adulterou, está registrado, está aqui. Se fosse em outro tempo, se não fosse Deus, não, bora esconder esse pecado de Davi aqui, porque vai pegar mal. Abraão mentiu dizendo que Sarai, era sua esposa, está lá registrado. Então a Bíblia, ela não esconde o pecado de ninguém, de nenhum de seus personagens. Errou, está aqui. E os pecados de Asaf estão aqui registrados. Nesse aspecto, nesse sentido. Ele diz: quando o coração se me amargurou, ele poderia ter dito: não, eu nunca pensei dessa forma, eu sempre achei que Deus era fiel, né? Não, eu nunca vacilei na fé. Asaf poderia ter dito isso, mas se ele dissesse, estaria mentindo. Está aqui registrado que o coração dele ficou amargurado. Não é porque ele estava sendo perseguido, porque estava sofrendo, não, é porque os ímpios prosperavam, era por isso. Era inveja dos ímpios. Era inveja daquilo que os outros tinham e que ele não tinha. Por isso que Asaf estava com o coração amargo. Porque ele queria ter aquilo e olhava o ímpio como um padrão, como um parâmetro. E aqui ele confessa o seu pecado. Quando o coração se me amargurou e as entranhas se me comoveram, aí ele dá o diagnóstico dele. Aí ele dá o diagnóstico. Eu estava embrutecido. E aí fica a pergunta, meu irmão, para cada um de nós: você está embrutecido? Você está embrutecida? Como é que está o teu entendimento de quem é Deus? Asaf diz que quando ele pensava dessa maneira é porque ele estava, né,
embrutecido. Né? E o que mais ele diz aqui? Embrutecido, e não basta estar embrutecido, mas também ignorante, sem saber. Eu não olhei aqui as palavras no hebraico, né? Mas certamente no hebraico tem muito mais coisa para a gente poder tirar. E ele diz, era como um irracional. Era como um animal que só vive pelos sentidos, que não tem razão, mas só vive pelos sentidos, pelo instinto. E ele diz aqui, era como um irracional à tua presença. Então, quando Deus olhava dos céus e via Asaf naquela situação, falou, puxa, meu filho está embrutecido, ignorante, e está se comportando como um animal irracional. E é bonito, porque para aqueles que conhecem a Deus e que têm intimidade com Ele, eu acho uma das frases assim mais belas da Bíblia. Ele diz aqui, versículo 23, todavia, apesar de tudo isso, todavia, estou sempre contigo. É uma experiência, irmãos, tremenda de Asaf. Eu estava embrutecido, ignorante, irracional, mas ainda assim, Senhor, todavia, estou sempre contigo. E ele começa a falar como a mente do homem ela é clareada quando a luz de Deus, né? Quando a luz do Senhor ela brilha sobre o nosso entendimento. No Salmo 36, Davi fala isso, né? Senhor, na tua luz veremos a luz. É uma das passagens mais belas também, mais profundas do Antigo Testamento. Quando a luz de Deus ela brilha. Por isso que o povo judeu sempre orava pedindo para que a face do Senhor resplandecesse sobre eles. Na oração sacerdotal, né? Lá de Levítico, né? Ele fala que o rosto do Senhor resplandeça sobre ti. Porque quando o rosto de Deus resplandece sobre nós, toda a nossa irracionalidade, toda a nossa brutalidade, toda a nossa ignorância é dissipada. E aí vem o verdadeiro entendimento, que eu chamo de inteligência espiritual. Quando a face do Senhor, quando Deus se agrada, e Ele sorri, e Ele faz o rosto dEle brilhar sobre nós. Já estamos finalizando, irmãos, eu disse que seria rápido, né? Eu estava embrutecido e ignorante, era como irracional a tua presença, todavia, estou sempre contigo. Lindo. Tu me seguras pela mão direita. Oh, irmãos, como muda o entendimento do homem. Aquele que estava dizendo, não vale a pena servir a Deus, não vale a pena ser crente, eu vou voltar para o mundo, porque no mundo eu estava melhor e tal. Irmãos, é mentira de Satanás. No mundo comia o pão que o diabo amassou. Né? Vivia uma vida miserável, pecador, destruída. Quando vem para Jesus, que começa a passar por luta, diz que no mundo estava melhor. Mentira, irmãos. É mentira. Uma vida de engano, de roubalheira, uma série de coisas, de prostituição, uma série de coisas. Quando vem para Jesus, que a coisa aperta um pouco, diz que no mundo estava melhor. Agora, Asaf, depois de ter sido iluminado pelo Senhor, ele diz, tu me seguras pela minha mão. Veja você como a mente do homem muda, né? Quando Deus resplandece sobre ele. Tu me guias com o teu conselho. Irmãos, que coisa linda. Ser guiado pelo conselho de Deus. Irmãos, há conselho melhor do que o do nosso Criador? Há palavra melhor do que a do nosso Criador? Não há, irmãos. É a coisa mais sublime que existe. Então ele diz, tu me guias com teu conselho. E olha o que ele diz depois. E depois, me recebes na glória. Para que melhor, irmãos? Aí vem um versículo cantado pela nossa irmã Heloísa Rosa. E um louvor belíssimo, né? Pastor Antônio Cirilo, Santa Geração.
Quem mais tenho eu no céu? Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em que eu me compraza na terra, né? Como diz a nossa irmã Luísa Rosa. A quem tenho eu no céu? A quem tenho eu além de ti? Tu és a razão da minha vida. Minha existência está em ti. Mesmo que o mundo se vá. E aí vem o resto da letra que eu não lembro mais, né? Mas é muito belo. Pesquisa aí que você vai achar. Então, irmãos, voltando aqui para Asaf, já finalizando, veja você a reflexão do servo de Deus Asaf aqui no Salmo 73. E para a gente poder fechar, voltando aqui para o Salmo 37, Davi já muito mais maduro e experimentado, Davi diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Se o seu colega, se o seu amigo, se aquela pessoa está crescendo, está prosperando, não te indignes por causa disso. Veja lá o Salmo 73, veja a análise que Asaf faz. E aí Davi diz aqui: pois eles dentro em breve definharão como a relva, murcha, seca-se a sua flor, né? Murcharão como a erva verde. E o que é que Davi exorta? Confia no Senhor. Você não está vendo nada, confie no Senhor. E faça o quê? Faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Não só confia no Senhor, mas ele diz: agrada-te do Senhor. Se agrade dele, se agrade das coisas que Deus faz, irmãos. A sua vida nas mãos de Deus é como um quadro que o pintor está começando a rabiscar. Você não sabe o que é que vai sair dali. Quando um pintor, ele vai fazer uma obra, né? Vamos pegar aqui o quadro, sei lá, a La Gioconda, né? A Mona Lisa lá de Da Vinci. Certamente quando ele começou lá a rabiscar, pegou lá o carvão lá e começou a fazer os traços, ninguém imaginaria que dali sairia um dos quadros mais famosos, né, da história. Era apenas um rabisco. A sua vida é assim, irmãos. É um rabisco, Deus está rabiscando. Então não murmure, pelo amor de Deus, deixa que Deus sabe o que faz. Deixa que o Senhor sabe o que faz, meu irmão. Deixa o pintor, o mestre, desenhar a tua vida. Então ele diz: agrada-te do Senhor, se agrade dos rabiscos de Deus na tela da tua vida. Agrada-te do Senhor. E o que ele diz aqui? Irmãos, Deus não tem nenhuma obrigação para conosco, mas aqui diz, aqui é que está dizendo, é na palavra, e Ele satisfará. Irmãos, Deus não tem nenhuma obrigação, mas é prazer dEle. Satisfará o quê? Os desejos do teu coração, imagine. Quando a gente se agrada dEle, Ele se agrada de nós de uma maneira tão plena que Ele tem prazer em realizar os nossos desejos. Irmãos, só o nosso Deus age dessa forma. Isaías fala sobre isso, né? Que desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu um Deus além de ti, que trabalhe para aqueles que nele esperam, né? Então agrada-te. Primeiro, confia no Senhor. Depois, agrada-te do Senhor. E o mais importante, entrega o teu caminho ao Senhor. E mais uma vez, confia nele. E o mais ele fará. Teu caminho está difícil? Está apertado? Está complicado? Entrega ao Senhor. Confia nele. E o mais ele fará. Amém, irmãos? Deus é bom? Glória a Deus o tempo todo, né, irmão Ney? O tempo todo ele é bom. Amém? Louvado seja Deus. Vamos colocar de pé? Aproveitar aqui, alguém quer receber alguma oração específica, aproveitar que nós estamos aqui reunidos como igreja.